は海賊王になる男だ。Meu caro amigo Isaac, tá difícil ser fã do Sanji esses dias. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Eiichiro Oda. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E hoje a gente vai comentar sobre um dos melhores capítulos de Wano, se não, talvez até agora, né, o melhor, que é o capítulo 1010, Haki do Rei. Esse foi um dos melhores, foi um dos mais polêmicos, foi um dos mais animadores. Muita gente imitou, mas antes de ir para as melhores partes, as partes grandiosas, queria mencionar uma parte que passou despercebida por todo mundo, que é a capa da Purin usando colírio. E já foi mencionado pelo próprio Kaido que ele tem interesse na Purin, aquela do tribo dos três olhos. Essa tribo tem a habilidade de escutar as vozes de todas as coisas, então a Purin conseguiria decifrar os ponegrifos pro Kaido. Aí entra naquilo que o Barba Negra queria pegar algo antes da marinha. Esse alguém seria a Purin? Porque a Purin ficou lá na Holy Cake. Eu concordo e acredito que talvez seja mesmo. Óbvio que o Barba Negra tem interesse em encontrar o One Piece. E se essa é uma das formas, tirando a Robin, de encontrar o One Piece, eu acho que com certeza ele deve estar muito interessado em roubar a Purin, né? E se ele tá em Holy Cake, meu amigo, deve estar sendo terrível por lá. E indo direto pro capítulo, o capítulo começa exatamente onde o último capítulo terminou, que é a Big Mom caindo do teto de Onigashima, né? O Zoro continua loucaço lá cortando Prometheus para que ele não consiga salvar a Big Mom. E o Kaido, né, ele vê aquela situação e tá vendo a Big Mom como alguém que só tá atrapalhando, que só tá causando problemas, e é o que os próprios fãs até estão tendo essa ótica da Big Mom, porque ela tá praticamente ali só de suporte, né? A gente já falou até isso em outros vídeos. Mas seguindo, o Kaido se preocupa com isso e tenta atacar o Zoro, para que o Zoro pare de atacar o Prometheus e o Prometheus possa salvar a Big Mom, né? E aí o LOL já troca ali com o Zoro e dá um ataque na jugular do Kaido, que foi sensacional, saiu sangue, ele causou dano no Kaido, mesmo na forma híbrida. Foi um ataque certeiro do LOL, achei sensacional. Com isso, o Prometheus foi libertado. É muito interessante o que o Lau falou. Se é pela vida de um amigo, não tem problema que o plano dê errado. O Lau mudou com o tempo. Desde que conheceu o Luffy, ele criou uma empatia aí com o bando do Luffy. O Zoro tá todo ferrado, o Lau veio isso e não pensou duas vezes em... Além de salvar o Zoro, deu um belo dano do Kaido, cara. E aí o Kid e o Killer já vão correndo e eles falam que eles que vão ficar com a Big Mom. O plano de afastar os dois já deu certo e eles vão pra cima dela. O plano deles é vencer a Big Mom, o que seria até uma revanche interessante, né, do Kid, porque ele tentou invadir o território da Big Mom e não deu certo. E aí lá embaixo, na visão da Big Mom, o Prometheus acaba chegando lá, né, se libertando dos ataques do Zoro. Ele chega lá e pede um certo favor a Big Mom. E o Kid e o Killer vê o céu com as nuvens turbulentas, as nuvens estranhas, mais estranhas do que já estavam, né? E isso não é o Zeus, porque o Zeus ainda tá preso naquela caixa de ferro. Pelo menos é o que dá a entender, porque o Zeus ainda não foi até a Big Mom, né? O que dá a entender um pouco é que o Prometheus faz um pedido pra Mama. Mas antes disso ele fala, esse Zeus é muito lento. Talvez isso seja a Big Mom fazendo um novo home do Zeus, mais aprimorado, um Zeus mais forte, mais ágil, porque a Big Mom deve ser capaz de fazer isso. E aí, seguindo essa cena, meu amigo, o Kaido vendo o Luffy naquela situação, né, que era a mesma coisa da situação do início da primeira batalha deles dois, olha pro Luffy e começa a debochar, falando que vai arrancar os olhos dele, ou o coração, ou talvez até a cabeça inteira de uma vez. E aí, nessa situação crítica, o Zoro vira pro LOL e fala, cara, esse vai ser meu último ataque, eu vou dar tudo de mim, e se eu morrer depois disso, cuida de tudo no meu lugar. E, mano, nessa hora eu falei, o que que o Zoro vai fazer? O que que o Zoro vai fazer? E a gente sabe que o LOL, ele realmente tá sendo um suporte nessa batalha, ele já deu danos verdadeiros no Kaido, inclusive nesse capítulo, no começo desse capítulo, né, ele deu um ataque muito forte no Kaido. Ele mesmo fica meio surpreso nessa hora, e o Zoro simplesmente se vira pro Kaido e fala, ei, esse aí é o nosso capitão, se você quiser esmagá-lo, terá que me esmagar primeiro. Meu amigo, isso me lembrou completamente a cena de Thriller Bark do Zoro com Kuma, foi sensacional. E aí a gente segue pra um dos momentos mais incríveis de Wano, acho que do arco inteiro, né, nem dessa batalha, e a gente vai comentar disso, mas antes a gente vai ter que comentar a relação do Zoro com o Ashura. Essa cena foi insana, talvez seja um dos maiores momentos do Zoro, se não o maior, mas antes disso, se vocês estão assistindo até agora e estão curtindo, considere se inscrever no canal e curtir. A gente tá começando agora o canal, então vai ser muito da hora ter vocês com a gente. Desde já, muito obrigado. Mano, sobre o Haki do Rei em si, muita gente ficou em dúvida se o Zoro usou o Haki do Rei e se não usou. Sim, realmente, muita gente ficou em dúvida. O Zoro Teste estão batendo no peito dizendo que o Zoro tem hack do rei, mas tem que ficar uma coisa bem clara aqui, e a gente vai ter que explicar rapidinho sobre a questão do hack. A gente sabe que hack, no japonês, é determinação, e a gente já vê ao longo da obra que o hack ele se manifesta das três formas, que é observação, armamento e o hack do rei, que nem todo mundo tem no mundo de One Piece. Os mais fortes têm o hack do rei. E aí o que que acontece? O hack, ele é a projeção da determinação do usuário, certo? O que seria o Ashura do Zoro? Na minha opinião, além de ser uma maldição das espadas, né, ser uma maldição
que é recorrente já no mundo de One Piece. Existem espadas no mundo de One Piece que são amaldiçoadas. O próprio Zoro, quando pegou a Sandai Kitetsu lá no comecinho da obra, que tem aquela cena que ele joga a espada pra cima e coloca o braço, desde ali já tinha introduzido essa ideia de que existem espadas amaldiçoadas. E o que seria o Ashura? O Ashura, ele pode ser ou essa maldição, ou ser um espírito realmente demoníaco, alguma espécie de determinação que o Zoro tem dentro de si, que é o que eu acredito, que o Ashura é um tipo de projeção da determinação do Zoro. E a gente já viu em vários momentos, inclusive na luta com o Kako, que foi a primeira vez que o Zoro usou o Ashura, a gente vê que o Zoro, em certo momento, ele aponta a espada e a gente vê 3, que começa aquela projeção das 9 espadas. Nessa cena, o Kako se intimida muito, e o Haki do Rei, ele funciona mais ou menos dessa forma. A gente sabe que ele intimida algumas pessoas, principalmente se você não for forte o suficiente. Então, essa intimidação parece muito com o Haki do Rei, e eu acho que o Kaido, nesse momento, confundiu isso. Ele sentiu essa intimidação da aura do Ashura saindo do Zoro, que é essa determinação ou esse espírito que tem dentro do Zoro, e ele confundiu isso com o Haki do Rei. Pode ser a forma de manifestação do Haki do Rei do Zoro, né, a determinação do Zoro? Pode ser, mas eu acredito que é mais a questão do Ashura, assim como o Sanji também tem o Diablo Jump, que é um poder que não é literalmente Haki, ele simplesmente tem isso dentro dele. A gente até hoje não teve até uma explicação, né, mas é basicamente isso. Sim, mano, eu também acredito que o Zoro não tenha Haki do Rei, porque eu acho que isso seria um pouco tarde para apresentar isso. O Haki do Rei é apresentado em pessoas que realmente têm um certo nível de liderança, como o Luffy, o Roger, o Barba Branca. Então eu acredito que seja o Ashura que cria tanta intimidação que se compara ao Haki do Rei. Então comenta aqui o que você acha, que é o Haki do Rei realmente ou algo próximo ao Haki do Rei. Isso aí. E aí falando, cara, do ataque do Zoro, sendo mais específico o ataque do Zoro, que momento, que ataque sensacional. Foi uma página dupla insana do Oda, muito bem desenhada, muito bem feita. E uma coisa muito interessante sobre esse ataque do Zoro com o Ashura é que ele é um trocadilho com uma peça japonesa chamada 8 Vistas do Inferno, brincadeira do pós-vida. E nela, os 4 protagonistas passam especialmente pela encruzilhada dos 6 caminhos e reencontram Ema, o rei do inferno, e se divertem em pregar peças com os demônios. Então, o ataque do Zoro, ele foi um trocadilho com a própria espada Ema. Isso é sensacional e mostra como Oda, o quanto ele gosta de colocar a cultura japonesa e o quanto isso fica rico na obra. E aí, meu amigo, que golpe sensacional do Zoro. Ele pegou o Kaido em cheio, no peito do Kaido. O Kaido geme, grita de dor. O Law fica a boca aberta com o que ele tá vendo. Poucas vezes na obra a gente vê o Zoro utilizando esse espírito demoníaco, né, o Ashura. E, cara, sensacional, sensacional. O Kaido dá 2 passos pra trás, mas ainda fica de pé. E o Kaido reconhece a força do Zoro. E é quando ele se pergunta, né, se o Zoro tem Haki do Rei também. E aí ele cai e só explica que ele falou que ele deu tudo que tinha nesse ataque. E o Kaido simplesmente olha pra ele e fala: isso vai deixar uma cicatriz. E, meu amigo, nesse capítulo a gente tem Roronoa Zoro deixando uma cicatriz no peito do Yonkou, daquele que nunca conseguiu morrer de forma nenhuma, cara. Isso é sensacional. E eu acredito que a parte dele foi feita. Depois disso, cara, o Kaido finaliza ele e o Law com o Haimei Hake. O Zoro, eu acho que nem vai se levantar mais, tem que dar um tempinho pra ele, e o Law ainda continua ali vivo. Realmente é de se impressionar com a resistência do LoL. A gente já viu que ele usou um ataque no começo do capítulo, que é o Corten, que ele conseguiu se defender do ataque do Kaido. O próprio Kaido reconheceu, né, a habilidade do LoL como muito problemática. E dessa vez a gente vê que realmente o Zoro não vai se levantar. Mas depois disso, velho, o Luffy levanta, cara, e faz um paralelo com a cena do Rob Lucy lá em Enies Lobby, em que o Rob Lucy estava de costa e o Luffy se levanta, e aqui foi a mesma coisa. É, meu amigo, realmente parece muito, lembra muito a cena do Rob Lucy. O Oda desenhou praticamente do mesmo jeito a cena. E também é até um paralelo, né, porque foi o último Zona sério, assim, que o Luffy enfrentou, e também foi na forma híbrida e tudo. E aí, meu amigo, o Luffy se levanta e começa a falar que ele vai vencer o Kaido dessa vez, e ele começa a se relembrar, né, do Ryogoro falando sobre o hack. E o Luffy, ele entendeu como é que o Kaido usa os ataques. Ele mistura o hack do rei com o hack do armamento avançado. Quando a gente vê aquela cena do Roger e do Barba Branca lutando, que eles não se encostam, a gente vê muitos raios, muito hack voando pra todo lado. O hack do rei, ele é misturado com o hack avançado, e eu acho isso muito interessante, porque o hack do rei, sendo bem sincero, até o momento da obra, estava sendo só utilizado para derrubar minion ou para controlar monstros. Dessa vez a gente viu que o hack do rei é essencial para você realmente ser um dos mais fortes e ter esse poder monstruoso nas mãos, né? O Luffy aprende, ele analisa o Kaido e, cara, acontece, eu acho que a melhor coisa do capítulo, que é o Luffy batendo no Kaido sem se tocar. E é muito interessante porque a gente falou aqui sobre paralelos. Quando o Luffy bate no Kaido, mas eles não se tocam, o Law olha pra eles e fala: eles não estão se tocando. Mesma coisa que aconteceu quando o Oden viu o Barba Branca e o Roger se enfrentando. Daí a gente vê o cuidado do Oda com a obra. Ele sempre tá querendo auto-homenagear a própria obra.
Cara, esse momento que o Luffy ataca o Kaido, além de ter sido um show de arte, eu gosto muito de falar do jeito que o Oda desenha, porque eu também gosto muito de desenhar. E a forma como ele desenhou essa batalha, nossa, ficou sensacional. E aqui a gente tem que deixar bem claro, viu? Esse porrete do Kaido aí não tá com nada. Mais forte mesmo é o chinelo do Luffy, meu amigo. Sem encostar, parando o porrete do Kaido. E aí a batalha segue, cara, é sensacional. Eu, sinceramente, me arrepiei completamente vendo isso. O Luffy, primeiro ele para, né, o ataque do Kaido. Depois ele dá um soco na barriga do Kaido, muito violento. Eu fiquei, nossa, mano, eu lendo isso, eu tava em choque e tava arrepiado. É muito incrível ver o Luffy, essa evolução do Luffy. A gente tem que também se lembrar que o Luffy ele é um supernova, a gente tá vendo a caminhada do Luffy, mas a gente tem que se lembrar que é um Yonkou. É a fera mais forte do mundo, na sua forma mais insana, que é a sua forma híbrida, tomando esses ataques do Luffy na forma normal e o Luffy descobrindo ali como usar o Haki do Rei com o Ryo. E, cara, foi insano. Pela primeira vez, eu acho que eu sinto que o One Piece tá acabando, mano. Quando eu vi o Luffy batendo no Kaido assim, e falando com total certeza pro Lau, Zoro, Lau, descem que eu resolvo aqui. Cara, a gente tá um passo do Luffy achar o One Piece, cara. Que ele tem total potencial, ele vai vencer do Kaido. O Luffy nunca hesitou, mesmo depois daquilo que aconteceu lá em Wano. E, cara, esse capítulo talvez foi um dos melhores aqui de Onigashima, se não o melhor. Só faltou ele falar que ia ser o rei dos piratas, tá ligado? Só faltou isso. É, meu amigo, é isso aí. E, cara, esse capítulo foi emocionante pra mim no sentido de que ele foi o maior destaque, foi do Luffy e do Zoro, né? Hoje em dia, quando a gente vê um capítulo como esse e volta lá no começo e vê aquele primeiro capítulo do Luffy se encontrando com o Zoro, é de arrepiar, porque One Piece ainda não acabou. E a gente já tem essa sensação nostálgica de ver, cara, olha como esses dois moleques cresceram. A gente tá vendo o Luffy derrubando um Yonkou na sua forma mais forte, sem nenhum poder extra. Ele tá usando praticamente as mãos e o Haki. Como eu falei no vídeo também, né? O Haki é determinação, então é praticamente o Luffy usando tudo que ele tem, tudo que ele é, colocando a determinação dele desses ataques. Foi sensacional, cara. É sempre bom ter capítulos em que deixa a história mais rica. Não é uns capítulos que, mostrou uma coisa ali, mas não foi totalmente fundamental. Esse foi muito fundamental. Todos os personagens foram muito importantes, cara. Até o próprio Prometheus, que deu ali uma sugestão pra Big Man. Então foi muito importante em todos os aspectos. E é com o Kaido no chão e com a fala do editor dizendo que agora vai ser mano a mano que a gente encerra esse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou. O que você achou do Zoro com Ashura, da batalha do Luffy e do Kaido. E é isso, cara. E a gente agradece muito a sua presença. Valeu! Valeu, galera!